Imagine um local perigoso, onde cada alguns passos que você dá acaba encontrando um perigo. Você olha para um lado e se depara com algo rastejando. Anda mais um pouco e encontra 2 serpentes. Tenta desviar o caminho desesperadamente e mais algumas aparecem à sua frente. Tal lugar parece existir apenas em histórias de fantasia, não é mesmo? Bom, infelizmente, ou felizmente para os sedentos por aventuras arriscadas, este local existe. E ele se encontra no Brasil. Ilha das Cobras, um lugar que ninguém quer visitar. A Ilha da Queimada Grande, situada a 35 quilômetros do litoral do estado de São Paulo, vista de cima é surpreendente. No entanto, é o lar de uma das espécies de cobra mais perigosa do mundo. E só para constar, há literalmente milhares delas espalhadas pela ilha. Em 1.500 metros de comprimento e 500 de largura, a ilha contém cerca de 45 cobras por hectare. A estrela da ilha é a jararaca ilhoa, única de sua espécie no mundo, com um veneno até 5 vezes mais potente do que uma jararaca comum. No entanto, essa não é a única espécie encontrada na ilha. As Dipsas albifrons, também conhecidas como jararaquinhas dormideiras, transitam pela região. Não é à toa que este local é proibido para qualquer visitante. Os únicos com acesso são aqueles que conseguiram uma autorização da Marinha do Brasil. E se forem permitidas entrarem lá, devem ser acompanhadas de um médico. Afinal, apenas uma picada de uma jararaca ilhoa pode levar uma pessoa à morte em apenas 1 hora. Está curtindo o vídeo? Então nos deixe saber clicando no link abaixo, se inscrevendo no canal para fazer parte do Universo Inteligente e apertando no sininho de notificações para sempre ser avisado quando compartilharmos mais vídeos. Como essa infestação de cobras surgiu em um lugar tão remoto? É algo que pode deixar dúvidas. Segundo uma lenda local, a jararaca ilhoa chegou à Ilha das Cobras através de piratas, que as colocaram lá para servirem de guarda-costas para seus tesouros enterrados. Quando pensamos bem, no entanto, essa história parece algo realmente contraditório. Afinal, piratas são habilidosos e legais, mas dificilmente treinariam cobras venenosas para picarem apenas pessoas em busca de roubar seus tesouros, não é mesmo? Apesar dessa teoria ser bastante interessante, piratas provavelmente não teriam nada a ver com a ilha. Segundo os cientistas, as jararacas ilhoas habitam a ilha desde a Era Glacial, há mais de 11.000 anos. Na época, a ilha se tratava de um morro continental, que acabou se deslocando devido à ascensão do nível do mar. E assim, as jararacas que acabaram presas nesse pedaço de terra se adaptaram às novas condições. A partir disso, surgiu uma nova espécie, exclusiva à ilha. Essa versão é bem mais convincente, não é mesmo? Mas e quanto ao nome da ilha? Bom, a Ilha da Queimada Grande possui um nome bastante adequado à sua história. Na época das grandes navegações, os viajantes que passaram pelo local atearam fogo ali antes de voltarem aos seus barcos. A parada foi apenas para reabastecer seus provimentos, caçando fragatas e mergulhões. Na hora de voltar, temendo a má sorte, eles deixaram a ilha ardendo em chamas. E essa não foi a única vez que as cobras ficaram em chamas. Durante o século XIX, a própria Marinha ateou fogo na região em busca de tentar conter a população de cobras. Algo que deixaria os vendedores do mercado negro bastante irritados. Afinal, uma cobra única no mundo inteiro com um veneno poderosíssimo, pelo jeito, acaba sendo bastante valiosa entre os clandestinos.
Quão valiosa, você pergunta? Bom, cada uma custaria em torno de R$31 mil no mercado negro, o que acaba dando para entender por que alguns indivíduos desesperados arriscam suas vidas para capturar algumas dessas cobras. Ainda existe um farol na Ilha das Cobras, mas em algum momento na década de 1920, o governo brasileiro decidiu que provavelmente não era uma ideia muito boa manter pessoas vivendo em um local tão perigoso 365 dias por ano. Desde que essa decisão foi tomada, tornaram o farol automatizado. Mas automatizado não necessariamente significa que o farol é livre de manutenção, o que significa que o governo brasileiro ainda precisa enviar alguém à ilha todos os anos para a manutenção preventiva no farol. Dá para imaginar como é a missão de realizar esta tarefa? Como a Marinha Brasileira é a responsável por inspecionar e manter o farol da Ilha das Cobras, realmente esperamos que a pessoa que é enviada ao local seja muito bem paga. Afinal, o farol não é exatamente a prova de cobras. De fato, um dos casos mais antigos de morte na ilha foi a do faroleiro e de sua família. Um faroleiro vivia aqui com a mulher e a filha de 5 anos. Os dois morreram. Não havia nem tempo e nem barco para levá-los ao continente. Bom, agora que você já sabe que as jararacas e lhoas podem derreter suas entranhas em algumas horas, considere preocupar-se com o bem-estar delas. Sim, a jararaca e lhoa é uma espécie em perigo de extinção. De fato, nos últimos 15 anos, a população de jararacas dessa espécie sofreu uma redução de sua população em 50%, parcialmente por biopiratas e por degradação de seu habitat. Talvez seja difícil que algumas pessoas sintam compaixão por uma criatura capaz de dizimar famílias inteiras, mas é importante frisar que as jararacas e lhoas são totalmente únicas. Se desenvolveram para lidar com seu complicado meio e podem potencialmente possuir compostos em seus venenos capazes de salvar vidas humanas. Compaixão pode não ser algo que as jararacas possuem, mas definitivamente é algo humano. Este foi o episódio de hoje. Não se esqueça de deixar o seu gostei e ativar o sininho de notificações para ficar por dentro das descobertas mais impressionantes do mundo aqui no Universo Inteligente.